Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. É lógico que vocês sabem que, como colecionador, eu gosto de coisa velha, tá? Por que eu gosto de coisa velha e não gosto muito de coisa nova? Porque as coisas velhas, elas já estão o que eu chamo de consolidadas. Ou seja, a gente já sabe muito claramente o que é bom e o que é ruim. Não está mais em jogo muita coisa, não. A nossa opinião já não vai mudar muito, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre isso aqui, vocês já sabem, faz aquele negócio de sempre, né? Verifica se você está inscrito no canal, comenta o que você achar que eu falei errado, falei bobagem, ou então concorda comigo também, lógico, né? E coloca a sua opinião, faz parte da brincadeira. E se você no final gostar do papo, bota o gostei ou não gostei, também faz parte da brincadeira. Vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando. Eu não gosto muito de falar aqui no meu canal sobre coisas novas, coisas recentes, lançamentos, tal. Posso até trazer apenas como amostra alguns lançamentos principalmente de quadrinhos. Mas mesmo assim, o que eu mostro mais de lançamentos de quadrinhos são edições novas, mas de itens antigos, com mais de 10 anos, com mais de 20 anos, tal, mas são edições novas. O material novo mesmo, por exemplo, de quadrinhos, eu evito falar muito, porque eu costumo dizer que a gente tem normalmente uma primeira impressão. E a primeira impressão muda quase, em 90% dos casos, a primeira impressão não é a que vai permanecer, tá? E é uma expressão que eu uso muito, que tem coisas que envelhecem muito bem e tem coisas que envelhecem muito mal, né? É o famoso julgamento do tempo, o julgamento da história, que é o julgamento definitivo, né? Quando você deixa de lado aquela empolgação, aquele fanatismo e vai avaliar de uma maneira mais criteriosa. Tanto é que eu estou sempre relendo os meus quadrinhos, relendo os meus livros, revendo os meus filmes, as minhas séries, tudo ouvindo todo o meu rock de novo, e eu percebo claramente que com o tempo as coisas vão se afunilando. A gente vai cada vez, se você, logicamente, é uma pessoa exigente, não é o que todo mundo chama de eclético, né? Eu detesto essa expressão, eclético. Eu não sou eclético porra nenhuma. Eu sou extremamente ortodoxo, conservador e tenho uma opinião muito fechada sobre esses temas aí, que são os que eu mais gosto, né? O rock, a literatura, o cinema, as séries de televisão, o quadrinho, né? Os quadrinhos e tal. Bom, mas, às vezes, a gente ouve muita coisa, né? E tem que fazer uma certa seleção no que a gente ouve, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu ouvi alguns já está cheio de comentarista, né? Eu não gosto de negócio de influenciador, porque eu acho que a gente não influencia ninguém, tá? Então, não sou influenciador e não gosto dessa expressão influenciador. Comentaristas, pessoas que em muitos dos casos são muito embasadas, que têm um grande conhecimento do assunto e podem falar muito bem do assunto. Respeito todos, vejo vários, né? Aprendo com muitos, outros nem tanto. A gente sente que está ali dando piruada, falando umas bobagens e tal, ou então falando exclusivamente a opinião e tal. Lógico que muito do que eu falo aqui é a minha opinião, é claro que é, não tem como a gente evitar. Mas a gente tem que procurar sempre se basear em alguma coisa mais consistente, em alguma coisa mais real. Então eu ouço um comentário, como agora acabou de ser lançado, né, o filme Wolverine e Deadpool, né? Acho que é o terceiro filme do Deadpool, o Wolverine não sei quantos já teve e tal, que são personagens muito emblemáticos da Marvel, né? O Wolverine tem um passado imenso, né? Muito bem construído, às vezes nem tanto, né? Mas um passado muito longo, né? Muito longo. É um personagem que eu costumo dizer que sofreu um abuso absurdo do comércio dos quadrinhos durante a sua existência. Por quê? Porque é um personagem que caiu no gosto popular de uma maneira completamente gratuita, inesperada, né? Porque ele foi criado nos anos 70
pelo Chris Claremont, né? E depois ele acabou ganhando vida própria, ele se tornou maior do que os X-Men, tá? Realmente era um personagem que divergia de quase tudo que havia antes dele. Um personagem que tinha garras. Então, quer dizer, a própria atitude heroística dele podia retalhar o inimigo. E isso, nos anos 70, era muito questionável, né? Muito bem. Na onda do Wolverine, que foi, na minha opinião, assim, o pioneiro desses personagens mais agressivos, né? Mais violentos, aí vem uma horda de outros personagens, porque isso virou moda, né? O Justiceiro, que já existia antes do Wolverine, mas era um vilão do Homem-Aranha, acaba se tornando um herói, né? Com uma ética muito particular, que eu pessoalmente não desaprovo, tá? Não desaprovo. Eu acho que chega um momento em que a nossa justiça social fracassa completamente e você ter um personagem que pode agir de uma forma um pouco fora desses parâmetros legais, mas dentro de uma moral adequada, de uma moral correta, ele tem a sua função, né? Em muitas situações que nós vemos injustiças absurdas, crimes hediondos, né? A gente gostaria que existisse um Wolverine, que existisse um justiceiro que fosse lá e resolvesse o problema, independente dessa lei aí que é muito tolerante, né? Excessivamente tolerante, excessivamente permissiva, tá? Na onda desses personagens surgiram 200 outros aí, virou moda nos anos 80, principalmente nos anos 90, os anos 90 que eu considero os anos mais violentos dos quadrinhos, surgiram vários personagens. Nos anos 90, um pouco antes dos anos 90, final dos anos 80, o questionável, não vou chamar no mínimo questionável, eu na verdade detesto ele, que é o Rob Liefeld. O Rob Liefeld, que fazia um sucesso interessante, né? Nos X-Men, no X-Force, né? Ele criou para o X-Force o Deadpool, né? O Deadpool foi criado nessa onda de personagens muito mais violentos, né? Inclusive, não só nas atitudes, mas também no linguajar, na maneira de falar, tudo muito mais escrachado, debochado, tal, né? Que é uma semente, digamos assim, plantada pelo Wolverine. Muito bem. Então eles têm uma certa conexão de evolução, né? O Deadpool é o Wolverine extremado, né? Absurdo, contestador de tudo, subversivo em tudo. Se o Wolverine subvertia a questão da justificativa da violência, o Deadpool subvertia absolutamente tudo, né? Eu, pessoalmente, não gosto do Deadpool. Acho um personagem que, na verdade, foi criado meio que uma cópia do Deathstroke, né? Acho que é isso, da DC. Ele tinha uma certa semelhança, mas ele acabou se tornando muito maior do que o da DC. Né? Ficou muito mais no inconsciente coletivo, o pessoal gostou, aquela coisa muito debochada, muito irônica, né? Que se você pensar também tem alguns componentes do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha também sempre foi um personagem meio de debochar, de fazer piada, de fazer brincadeira, então o Deadpool é um somatório de Wolverine com o Homem-Aranha, só que elevado à 10ª potência, né? Todos os dois levados à 10ª potência. E aí, o filme Wolverine já estreou e já está se falando coisas completamente antagônicas a respeito do filme. Tem gente dizendo que o filme é espetacular, maravilhoso, que a Marvel voltou a produzir filmes muito bons e por causa de um filme, né? E tem gente já dizendo que é uma porcaria, que não tem graça nenhuma, que o filme é muito ruim e tal. São os comentários que eu tenho visto na internet, no YouTube. E eu ainda não assisti o filme, então não tenho condições de julgar o filme. Tudo bem, mas eu posso ter umas impressões a respeito disso, desse assunto. Principalmente é quando você usa como parâmetro para dizer se o filme é bom ou ruim, você falar a bilheteria do filme na primeira semana, na segunda semana. Gente, sinceramente, eu acho incrível que alguém julgue um filme como um sucesso, porque a bilheteria, no primeiro momento, foi espetacular, incrível, sensacional. Isso não serve de parâmetro, gente. Por quê? Porque o que você mede quando você vê a bilheteria na primeira semana, na segunda semana, você está medindo o efeito marketing.
Se o marketing foi bem feito, se divulgou bastante o filme, se falou-se dele muito antes de ser lançado, aí você vai ter um resultado de bilheteria extraordinário. Não significa que o filme é bom por causa da bilheteria na primeira e na segunda semana. É óbvio isso. É óbvio. Só o julgamento com o tempo que pode vir da progressão da bilheteria, né, que pode ser positiva ou pode ser negativa, pode ter aquela bolha, né, porque são personagens que têm muitos fãs, fãs no sentido de fanático, e fã é um diminutivo de fanático, tá? Então, na primeira segunda semana, você tem os fãs fanáticos que vão lá ver o filme de qualquer maneira e seja a bosta que for, eles vão dizer que é sensacional, que é maravilhoso, que é muito engraçado e morrem de rir de tudo e tal. E como eu sempre digo, nós temos que ver com uma certa dose de equilíbrio e um pouco de distanciamento para a gente poder avaliar o filme. Por isso, voltando ao início do assunto, é que eu digo que as coisas mais velhas são mais confiáveis. Você já sabe se o filme é bom ou ruim, se você já viu o filme há algum tempo, de preferência você viu mais de uma vez, você já teve condição de avaliar, então não, esse filme é que está consolidado, é um filme espetacular. Se eu for para o passado mais distante, eu vou citar aqui, por exemplo, o exemplo de Blade Runner. Blade Runner é um filme que tem uma pegada um pouco de herói, logicamente tem, é um policial tal, tem uma pegada assim, não de super-herói, mas de herói e tal, é uma aventura, é um filme de ação tal, e que no primeiro momento, lá em 1982, se eu não me engano, ele não teve grande bilheteria. Ele foi uma campanha de marketing, não teve campanha de marketing, zero, apesar de ter um diretor muito bom, que era o Ridley Scott, ter o Harrison Ford, que já era um ator com uma fama, com algum prestígio, mas não houve campanha de marketing. E outra coisa, houve um lançamento no mesmo final de semana em que foi lançado o ET, do Steven Spielberg, que era um filme que tinha uma campanha de marketing maciça para aquela época. Hoje em dia é muito maior, infinitamente maior. Mas naquela época ele já teve uma campanha de lançamento muito grande. Formaram-se filas para assistir o ET do Spielberg, lá em 1982. Quando o Blade Runner não. O Blade Runner não tinha fila. Você assistia o Blade Runner com tranquilidade. Inclusive, eu vi o Blade Runner na estreia e eu fiquei apaixonado pelo filme de cara. E hoje em dia continuo imensamente apaixonado por Blade Runner, o original, de 82. Não é essa remake aí não, tá? Remake não, né? Não é remake, né? Não é remake, não vamos falar bobagem. Não é remake. Essa continuação, digamos assim, de Blade Runner 2049 e tal. Bom, então você tem esse exemplo. Se você for para tempos um pouco mais próximos, mas já são coisas consolidadas, você tem o chamado universo cinematográfico da Marvel, que começa lá em 2008 com O Homem de Ferro. Um filme impressionante e que também na estreia não teve lá essas bilheterias todas. Foi apenas mediano. Só que o filme foi crescendo progressivamente, absurdamente, como aconteceu com Blade Runner, né? Blade Runner ficou famoso basicamente quando foi lançado em VHS, nos anos 90. Aí ele explodiu, fez um sucesso enorme e continua sendo feitas novas edições, DVD, Blu-ray 4K, edições de colecionador. Blade Runner é um sucesso. A mesma coisa o Homem de Ferro. O primeiro Homem de Ferro foi uma aposta muito corajosa e muito poderosa, porque o filme, eu revi o filme agora recentemente, eu já revi o filme acho que umas 10 vezes. O filme continua sendo extraordinário em todos os sentidos, em todos os sentidos. É aquilo que eu sempre falo também. Foi um alinhamento de astros que tornou o Homem de Ferro de 2008 um imenso sucesso, continua sendo um sucesso. Ali foi o ponto de partida daquele universo cinematográfico que deu muito certo até o famoso Ultimato. Vingadores Ultimato encerra o universo cinematográfico da Marvel, né? Vamos falar a verdade. Depois disso, o universo cinematográfico da Marvel morreu, desapareceu. Os filmes são absolutamente péssimos, dispensáveis, inúteis. E a gente não pode deixar de associar a venda da Marvel para a Disney.
né, que tem um perfil, que tem uma ideologia, que está muito clara e cada vez mais ostensiva nos filmes da própria Disney, né? Todos os filmes da Disney atualmente eles vêm enviesados com uma pauta, com uma agenda woke, uma agenda, né, ideológica tão poderosa que a história vai ficando de lado, não tem utilidade nenhuma, você não constrói personagem nenhum, você precisa ter são estereótipos que atendam a essa agenda. Olha as barbaridades que a Disney tem cometido, não é mesmo? É cometido mesmo. Pequena Sereia, Branca de Neve, vários filmes assim, abomináveis, que não estão produzindo mais resultado nenhum, resultado zero, tá? E os da Marvel, o mesmo caminho. São totalmente esquecidos. Eu não sou nem capaz de lembrar para vocês aqui, de cabeça, quais foram os tantos filmes que a Marvel produziu de 2000, se não me engano, o Ultimato é 2019. Entre 2019, quer dizer, relativamente novo, nós estamos em 2024, há 5 anos atrás, nesses últimos 5 anos, eu não sou capaz de lembrar de um filme que eu não lembre com pavor, com, aversão. Aversão mesmo. Eu tentei ver alguns deles, alguns eu larguei no meio, de tão ruins, de tão chatos que são, cheios de frasezinhas de efeito, de diálogos, como o pessoal fala de lacração pura, mas muito chato, extremamente previsível. Você já sabe, agora vem isso, agora vem aquilo, agora vem aquilo outro. Tal. Agora eu tenho que falar dos negros, agora eu tenho que falar da defesa das mulheres, agora eu tenho que falar em defesa dos homossexuais, eu tenho que levantar uma bandeira. São filmes exclusivamente panfletários, bandeirosos, mas muito chatos mesmo, tá? Eu não tenho assim nenhuma... você já está com aversão a esse tipo de coisa. Não estou com aversão. Se a história for boa, se você construir um bom personagem, você pode passar por essa crítica. Você sobrevive a essa crítica. Por exemplo, eu cito sempre o exemplo do Spawn, do Todd McFarlane, que ele criou lá no iniciozinho dos anos 90. Ele criou um personagem que, de certa forma, atende a essa tendência ideológica das minorias, tal, né? Das vítimas, tal. O Spawn é um personagem assim, ele é um negro que passou por uma situação muito complexa por culpa dele mesmo, né? E foi condenado ao inferno. De lá ele negociou com o diabo lá e voltou para a Terra, mas foi enganado, não voltou como o ser humano que ele era, né? Ele voltou como aquele guerreiro esquisito lá, né? Todo deformado e tal, já com essas influências um pouquinho de Deadpool, Wolverine, né? Ele já é um personagem que, apesar de ter um visual completamente diferente de todo mundo, tem um pouco desses conceitos que vinham sendo plantados desde a criação do Wolverine. Lógico, mas o Spawn tem uma personalidade absurda, tem uma identidade muito própria. Você vai ter que rebuscar muito no fundo para ver certa semelhança do Spawn com o Wolverine ou com o Deadpool, mas é uma coisa muito sutil mesmo. E o Todd McFarlane vem trabalhando o Spawn esse tempo todo. São o quê? 30 anos, mais de 30 anos de Spawn, e o personagem continua vivo, continua forte, continua vendendo muito nos Estados Unidos. Aqui voltou agora a ser publicado um personagem que tem relevo. Por isso que eu estou falando. Se você quer fazer um filme, apologia a alguma dessas pseudo-minorias, porque não são minorias, mulheres não são minorias, negros não são minorias, homossexuais até pode ser, mas não sei até quando vão ser minorias, né? Então, você pode fazer, mas você tem que primeiro lembrar que não adianta você querer inverter as coisas. Você tem que construir o personagem. Isso leva tempo, tá? Não adianta você ficar subvertendo as coisas. Pega um personagem super famoso, super tal, e transforma ele numa dessas minorias. Isso é péssimo. Isso é caminho curto. Isso é coisa de gente preguiçosa, de gente que quer
ou se acomodar e só usar o que já está estabelecido. Não funciona. Vai acabar queimando. E queima mesmo. Todos esses personagens que a Marvel, do universo da Marvel, assim, bem pequenos, bem dispensáveis do universo dos quadrinhos da Marvel, foram todos elevados a figuras do cinema. Não, aí eu posso usar esse personagem, porque esse personagem não tem muita bagagem, não tem nada, eu levo ele para o cinema e levanto a minha bandeira aqui, né? Como a famosa Capitã Marvel e a Miss Marvel também, e esse pessoal todo aí vem, né? Minorias étnicas e etc. E tal. Não funciona. Não adianta, porque você está apenas se aproveitando de um símbolo, que, aliás, símbolos muito fracos, né? Mas você aproveita e tenta usar eles para construir uma coisa. Não funciona, fracassa, acabam cancelando as continuações. As continuações vão desaparecendo porque não funciona. A mesma coisa aconteceu com Pantera Negra. O Pantera Negra, inicialmente, ainda lá dentro do universo cinematográfico da Marvel, prometia alguma coisa, mas os filmes solo dele não foram bem, nenhum deles é bom. O primeiro é fraco, o segundo é péssimo, né? Doutor Estranho, a mesma coisa. O primeiro filme foi interessante, eu gostei, fizeram uma recuperação, atualizaram a história dele para os tempos modernos de uma maneira muito adequada, muito coerente, mas o segundo filme já virou uma bobagem. E outra coisa, a tendência da comédia como se fosse um gênero mais fácil de ser feito. Não é mais fácil de ser feito. É tão difícil como fazer o drama, tá? E aí, mas acham que botar um monte de piadinha junto, fica engraçado, tá? Assim. Voltando, e para finalizar aqui o meu vídeo, sobre o Wolverine e o Deadpool, é lógico que eu não posso afirmar que é bom ou que é ruim, não sei. Mas o fato é que o que está sendo levantado, por um lado, não tem consistência nenhuma para elogiar o filme, porque ele teve uma bilheteria muito grande na primeira e segunda semana. Quem vai na primeira e segunda semana não tem a menor ideia, ou imagina uma coisa grandiosa, está ansioso para ver. Isso não serve de parâmetro. Por outro lado, alguns comentários falam que o filme mantém aquele perfil do Deadpool de ser um grande subversivo, um questionador sem limites, sem censura. Então, ele entra fazendo uma contestação, tá? De acordo com o que eu já ouvi, dá todos esses valores que estão aí permeando a nossa cultura, que é muito coerente com o personagem, tá? O personagem sempre foi um grande subversivo, tá? No sentido mais amplo de rebelde, né? O rebelde mais amplo que questiona tudo, que é o famoso não deixa pedra sobre pedra, né? Não deixa uma parede em pé. O Deadpool é isso, ele atira até nele mesmo, né? Ele bate nele mesmo, ele critica ele mesmo. Quem é capaz de criticar a si mesmo, meu amigo, é capaz de criticar qualquer um. Né? A autocrítica liberta você de certos parâmetros, de certas configurações que estão meio que estabelecidas, né? Como sendo o status quo, como sendo a regra social. Né? Você tem que se manter dentro daquele parâmetro. Quando você quebra isso já dentro de você mesmo, usando você como uma fonte de crítica, você realmente está liberto. E é mais ou menos o que o Deadpool funciona. Como super-herói, eu acho ele uma chatice. Eu acho ele extremamente sem graça, totalmente inútil. Não detesto Deadpool. Mas acho que ele, como personagem, é interessante, porque ele se torna aquele personagem que faz uma autocrítica gigantesca e de todo o universo da Marvel. Esse momento histórico, social, esse contexto histórico. Se o filme fizer exatamente isso, eu acho que o filme vai ter seu valor, vai ser interessante. Mas é lógico, é óbvio que só daqui a uns 10 anos é que eu vou poder rever o filme e dizer para vocês, não, realmente o filme se consolidou. É um filme que passou pelo julgamento da história. É um filme que vale a pena você continuar revendo, que é o caso do Homem de Ferro 1, do Homem de Ferro 2, nem tanto do Homem de Ferro 3, já resvala nessa ideologiazinha, do Capitão América 1, do Capitão América 2, do Capitão América 3, o Soldado Invernal e depois Guerra Civil, são todos muito bons. O Thor, nem tanto, acho os 3 filmes do Thor fraquinhos, o último então detesto, também viesa para a comédia pastelão, a comédia meio boboca.
E assim vai por diante, né? Mas tem alguns momentos. O filme da Viúva Negra, eu considero um filme bom, filme interessante. Vingadores, Vingadores 1, Vingadores A Era de Ultron, eu não vou lembrar agora, Vingadores o terceiro eu não vou lembrar. E depois tem a Guerra Infinita, né? Então, é um conjunto interessante com esses filmes aí, faz um conjunto muito bom do universo cinematográfico da Marvel. Com relação a Wolverine, é lógico que os filmes dos últimos 5 anos foram julgados automaticamente como filmes muito ruins. Existe a possibilidade desses filmes serem revistos no futuro e serem considerados bons? Eu acho pouco provável, mas não deixa de ser possível. É possível que a revisão desses últimos 5 anos da Marvel acabe tirando algum desses filmes do limbo, mas acho pouco provável, porque eles já se consolidaram como coisas ruins, tá? Mas aqui eu ainda vou fazer aqui, eu ia fechar o vídeo, mas vou fazer aqui mais um comentário para vocês pensarem. É o Demolidor de 2003, se eu não me engano. O Demolidor de 2003 é aquele com o Ben Affleck. Tá? É um filme que a crítica desceu o pau na época e muitos continuam repetindo que aquele filme é uma porcaria, é ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu discordo diametralmente, mas diametralmente, completamente eu discordo. Eu acho aquele filme muito bom, mas muito bom mesmo. Lembrando que aquele filme é embrionário, aquele filme saiu na época em que super-herói era visto como uma porcaria que não funcionava no cinema de jeito nenhum. E não funcionava mesmo. Os efeitos especiais não davam conta de fazer filme de super-herói decente, né? O primeiro filme de super-herói decente que eu lembre, assim, foi o primeiro Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha lá do... eu não vou lembrar o nome do ator aqui agora. Aquele primeiro Homem-Aranha, e que teve uma trilogia, né, também. O primeiro e o segundo filme eram razoáveis, o terceiro filme já foi muito fraco, né? E o X-Men. X-Men também começou timidamente, um primeiro filme um pouco tímido, mas que já tentava atualizar, tornar um pouco mais reais os personagens, né? O Demolidor saiu um pouco nessa onda. Então a gente tem que também ter um pouquinho mais de cuidado em analisar o Demolidor. Mas eu vou dizer para vocês sinceramente, o Demolidor é melhor do que X-Men e é melhor do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha teve uma pegada muito infantil, ficou muito voltado para um público mais infantil, porque eles tinham medo de fazer um Homem-Aranha um pouco mais adulto. E, aliás, essa ideia nunca deixou de existir, continua sendo um personagem direcionado para um público mais infantil. Tá? E o X-Men, sim, o X-Men tem uma pegada um pouco mais adulta, uns momentos até mais críticos, né? Eu sempre lembro daquela cena em que o Wolverine reclama da roupa que eles estão usando, aquela roupa preta que eles estão usando, e o Cíclope responde para ele: você queria usar um spandex amarelo? Porque realmente, venhamos e convenhamos, as roupas originais dos X-Men pode agradar os fãs alucinadamente, os mais ortodoxos, tal, mas aquilo não funciona no universo real, né? Então, eu gostei muito dessa pegada do X-Men, mas ainda foi um filme um pouco tímido. O diretor, ele não conseguiu fazer exatamente o que ele queria, porque o estúdio deu uma travada nele com medo de destruir o filme. Mas, na verdade, o filme dele foi bem sucedido e ele acabou fazendo o X-Men 2, que, na minha opinião, é o melhor filme de X-Men até hoje. O melhor filme de X-Men até hoje, para mim, é o X-Men 2. Nessa onda veio o Demolidor do Ben Affleck, que eu achei e continuo achando sensacional. Por quê? Porque ele transformou aquele filme num filme adulto e trouxe o personagem mais ainda, aquele personagem urbano, o herói urbano, cheio de problemas, cheio de drama para a nossa realidade. E não deixou de ser um filme muito corajoso, porque trouxe nele toda aquela enorme bagagem dos momentos, talvez os momentos mais dramáticos do Demolidor até hoje. Talvez, mas que é a morte da Elektra e depois aquela cena extraordinária em que ele deixa o Rei do Crime aleijado. Pô, aquilo dali, quando eu vi o filme no cinema, eu fiquei, meu Deus, que coragem, que coisa fantástica. Eu tinha certeza que eles iam diminuir as cores ali naquela época. Foi sensacional. Você vê a Elektra ser morta pelo mercenário, do jeito que ela foi morta na história em quadrinho, e depois a vingança do Demolidor, quando ele
deixa o rei do crime ali. Ele não mata, mas deixa ele aleijado. Exatamente como acontece na história em quadrinho. Inclusive aquela cena final também, né? Do mercenário aleijado, na cama do hospital. O filme é sensacional. Tá? Sensacional. A adaptação da roupa do Demolidor com uma roupa de couro, tal, porque aquele uniforme do Demolidor era complicadinho, aquele vermelhinho do Demolidor não funciona. Eles fizeram uma coisa mais escura, com couro, com a máscara amarrada aqui atrás, para a máscara poder ficar mais ajustada. Eu acho sensacional. Acho que a interpretação do Ben Affleck foi ótima, é um grande ator, e ali ele estava ótimo, ele fez um cego sensacional. Eu sei que os críticos tomam, foi péssimo, foi horroroso, porque virou uma ondinha, uma modinha dizer que o filme é uma porcaria e tal. Eu garanto pra você que se você assistir sem se prender com essas opiniões aí, você vai gostar do filme, merece rever o Demolidor do Ben Affleck. E também a Elektra, que também foi muito bem selecionada, a atriz muito legal, a Jennifer Garner, também muito bem no papel. A roupa dela também teve uma adaptação legal, não dava para ela usar a roupa que a Elektra usa nos quadrinhos, gente. Aquilo ali como é que alguém luta com aquela roupa? É que nem outros personagens da história, como Mulher Maravilha, como é que ela luta com aquela roupa? Impossível, né, tal. Mas achei ótimo. Para mim, o filme que marca uma transformação nos quadrinhos é o Demolidor de 2003, se eu não me engano, 2003. Tá? E, logicamente, depois o marco é o Homem de Ferro de 2008. Tá bom, gente? Eu queria bater esse papo com vocês aqui para tirar algumas dúvidas aí e colocar minha opinião também. Nos comentários, concorda comigo? Discorda? Por que concorda? Por que discorda? Gostou? Não gostou? É com vocês. Até a próxima.